vou levar vocês pra andar de Vectra comigo. E não é um GTX, tá? Mas é uma máquina, né, gente? Não tem como falar mal de Vectra. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que o carro não é bonito, tem um passarinho ao fundo, mas também tem pessoas que gostam de carro elétrico e nem por isso a gente fica aí julgando, mas tudo bem. Eu, como algumas pessoas já sabem, tenho um certo amor por Vectra, né? Especialmente pelo GTX, mas esse daqui só muda pelo comprimento mesmo, né? Então é um Vectra e gostamos. Então vamos sair nesse dia lindo de sol pra dar uma volta com ele. Tenho aqui lá no Eduardo, ele reservou aí o dia na estética pra cuidar da frota interna, preciso deixar algumas coisas lá. E, pessoal, esse carro não é meu, ele é da família, mas ele pode ser seu. Esse carro tem os selos Aizov, ele foi objeto de uma busca um tempo atrás e daí agora retornou para fazer alguns ajustezinhos e encontrar um novo dono. É claro que a gente tá falando de um carro que tem valor, então para quem gosta de Chevrolet, quem já conhece um pouquinho mais, vai entender do que eu estou falando. E para você que só quer um carro realmente bom, um carro de qualidade, um carro que não vai te deixar na mão, um carro bem robusto, é a sua escolha perfeita. Às vezes me passam uns pensamentos intrusivos, mas a gente precisa refletir mais. Então, se não, é um carro assim que eu amaria usar no dia a dia. Já tive a oportunidade de ter alguns anos atrás. Foi sensacional, assim, tenho um amor gigantesco por ele. Mas, vamos lá. Tem um ritual, do qual a gente faz pra dirigir o Vectra. Lá no Instagram do Aizov já tem um videozinho, mas vou compartilhar aqui com vocês também. Vamos lá. Vamos ligar essa máquina. Primeiro, ó, retrovisor. E o Aizov sempre me pede pra fazer isso. Sim, o carro tem teto. Agora, vamos lá. Ah, também, ó, pessoal, importante, luz. E vamos. Pessoal, descobri agora um lugar sensacional pra deixar o celular. Está um pouco inclinado, né, porque não é um local feito pra isso. Mas, vamos lá. Gente, esse carro automático, né, que já é a perfeição aí no dia a dia. E, vamos lá. Mas deixa eu compartilhar pra vocês, porque eu gosto tanto de Vectra, né, gente? Nunca foi um carro que eu escolhi ter, porém, embora o Eduardo tenha empresa há alguns anos, ele sempre foi uma pessoa que gosta muito de carro, então ele sempre trocou muito carro. E num desses períodos, antes de virmos morar em Joinville, ele comprou um Vectra, então quando nós viemos pra cá, o Vectra era o nosso carro de uso, e era um Vectra GTX preto, muito bonito, por dentro igual esse daqui, só que o carro era manual. Então eu sempre gostei de dirigir carro manual, não nego. Mas eu achava um carro grande, confesso, achava sempre que nunca me adaptaria pra dirigir, porque um carro nunca tem necessidade no meu dia a dia, na cidade que a gente morava. E nas poucas vezes assim que eu utilizei fora de carro, pequenininho, né, com o carro em qualquer lugar. Então não imaginei que o Vectra ia dar certo no meu dia a dia. Porém, vim pra cá, aqui a distância não é em metros, como era lá na minha cidade, tem tudo quilômetros, então sim, é necessário você utilizar o carro. Mas vamos lá, o Vectra foi o primeiro carro do qual eu tive que ir pra estrada com urgência. Eu já dirigi um Chevrolet na estrada, anos atrás, né, falando lá de 2014, dirigi um Astra, indo de Tramandaí pra Santa Maria, mas não foi uma experiência assim que eu dei muita importância, né, porque depois eu peguei mais o carro pra ir pra estrada. Porém, quando eu vim aqui pra Joinville, eu precisava utilizar o carro mais vezes, e nós pegávamos mais estrada, até que, época de pandemia, eu precisei ir com urgência pra Santa Maria, e detalhe, gente, sozinha. E o nosso carro na época era o Vectra, e naquela época, na época de pandemia, não tinha muito ônibus, não tinha de carro. Gente, assim, foi um amor, sinceramente, porque foi um carro, assim, do qual me deu uma extrema confiança de ir pra estrada. Talvez o fato de eu ter encarado ali as 12 horas de carro me deu essa segurança maior, né, então foi onde eu realmente senti que não, agora andar de carro pra mim é algo natural, não é algo do qual eu tenho medo. Então o Vectra ele é bem marcante pra mim nesse ponto. E claro, depois nós, assim, digamos que perdemos o carro, gente, por uma coisa boba, assim, né? Um caminhão bateu nele parado, acabou recortando a lataria, né, na parte de trás, assim, pegou um pouquinho da porta. E na época o seguro deu perda total, pelo valor, né, do conserto. Então o Vectra foi, assim, feliz de quem comprou no leilão. A gente até deu uma olhadinha, né, depois pra ver onde esse carro tava. Aqueles pensamentos intrusivos, sabe, pessoal? Que você tem, sempre tem um amor. E vou ser bem sincera, desde então, claro, a gente precisa mudar um pouco o carro de estilo, do dia a dia, do que precisa, né, o que nos atende mais. E o Vectra não fazia muito sentido, né, nós precisávamos de um carro mais novo, mais econômico. E não tivemos mais. Porém, eu sempre fiquei com amor pelo Vectra, gente, não adianta. Hoje assim, você fala sobre qualquer carro assim, Vectra me brilha o olho, não adianta, uma coisa que ficou eternamente marcada. Tanto que em 2022, nós fizemos uma viagem pra São Paulo, nós fomos lá do pessoal do carro de garagem. E eles estavam com o GTX laranja, gente. O GTX laranja, foram 10 unidades lançadas. E eles conseguiram resgatar uma, reformaram, deixaram assim o carro impecável, todo original. Até vocês já tem o segmento de peças Chevrolet. E ele forneceu, né, muitas das peças que foram utilizadas no carro. Os meninos também tinham outros carros Chevrolet. Então foi muito legal poder dirigir novamente. Inclusive, esse carro, quando eu pude dirigir ele, a gente até gravou um vídeo no dia, né? O pessoal tava testando alguns carros. E nós gravamos. E tá lá no canal dos Aizov, até hoje lá. Então foi um vídeo assim que deu bastante audiência também. Aí os Aizov me convidam de novo, né? Dirigir e conversar. Mas é isso, gente. Eu tenho um amor pelo carro. Mas tecnicamente falando, e falo com propriedade, né? Porque sou uma pessoa que eu entendo também. Eu sou técnica, mecânica, então eu tenho um conhecimento sobre carro. E assim,
é um carro que vale muito a pena de ter, tá, gente? Então, se você realmente quer um carro bom, é a sua chance. E é isso, gente. Cheguei aqui agora. Tchau pra vocês. E esse foi o nosso dia andando de Vectra.